Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula agora, certo? Começamos aí a gravação da aula. São 3h09 da tarde. Hoje é dia 24 de agosto de 2020, certo? Nós estamos aí no mês de agosto, dia 22, sexta-feira, dia 22, sábado, foi dia do folclore. Nós falamos aí um pouquinho sobre o folclore aí, ó, na televisão, vocês viram. Eu fiz algumas postagens na minha página do Facebook, certo? Só não postei no canal ainda porque é coisa muito nova o canal, mas a gente está indo. Lembrando de que quem não for inscrito no canal, só a gentileza de se inscreverem no canal. Vamos tentar chegar aí até o dia 29 de novembro em 100 inscritos para a gente ter ganhar algumas lembrancinhas aí do canal, etc. E também, chegando até o final do ano com 1.000 inscritos, nós teremos aí, aliás, no fim do ano não, até a primeira semana de dezembro, se nós chegarmos até 1.000 inscritos, eu vou fazer um almoço de domingo aqui na minha casa, aqui em Goianas, para todos os pais dos meus alunos, tanto os particulares quanto os alunos da escola. Então já sabem, e olha que eu cozinho muito bem, né? Tá aqui o seu Léo, né, com esse barrigão, né, seu Léo? Aqui o seu Léo com o barrigão aqui, ó. Eu cozinho bem, seu Léo? Por isso que você tá com o barrigão, né? Aí, seu Léo, até o seu Léo sabe que eu cozinho bem, né, seu Léo? Então, hoje nós vamos falar, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar um pouquinho sobre lendas. Mas antes de falar sobre lenda, eu quero dar uma definição. O que é lenda? Lenda é uma história, às vezes, mitológica, às vezes uma história, uma fantasia, certo? Que tem como origem uma coisa real, uma coisa real. Por exemplo, dá um exemplo aí bem legal, bem fácil para vocês entenderem. Por exemplo, a lenda, por exemplo, a lenda do pico da canção de Ninar. O que é um pico? O pico é um ponto mais alto de uma montanha. Então, tem um determinado lugar nos Estados Unidos que tem uma montanha em que, quando as pessoas passam por lá com os navios, ele começa a ouvir um tipo de uma canção, certo? Uma canção de Ninar, certo? Uma canção de Ninar. E as pessoas até pensam que é a montanha que está cantando, mas, na verdade, é o vento batendo ali na região, que passa ali pela região, que bate nas pedras e também nos cumes gelados das montanhas e faz um som tipo como se fosse uma cantiga de ninar. Então, eles criaram uma história para explicar esse ruído, até que descobriram o porquê que isso acontece, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Então, geralmente, a lenda ela nasce quando eu não tenho uma explicação lógica para explicar determinado assunto, tá? Lenda é diferente de biografia, isso é óbvio. Mas o que acontece ultimamente? Quando eu peço, por exemplo, uma vez eu pedi para um aluno no 4º ano, olha, conte para mim a lenda do Curupira. Então ele me disse, ele descreveu o personagem Curupira, mas ele não contou uma lenda do Curupira, ou seja, ele tinha que contar uma história que tivesse como personagem principal o Curupira. Só que ele não contou, ele contou que a biografia do personagem. Então não existe uma lenda só de um personagem, existem várias lendas com o mesmo personagem, certo? Com o mesmo personagem. Então, existem várias lendas da mula sem cabeça, existem várias lendas do Curupira, várias lendas do Boitatá, várias lendas do lobisomem. Então, existem várias lendas. E lendas não são só apenas desses seres mitológicos. Lendas também são de pessoas também. Lendas são de pessoas, de fatos que poderiam ter acontecido e não aconteceram. Então, tudo isso é uma criação quase que mitológica, uma criação de algo que não existiu, que partiu de algo que existiu e que não existiu. Por exemplo, vamos lá lembrar de um personagem muito popular aqui no Brasil, que, na verdade, ele era um bandido, né? Um bandido. O nome dele era esse aqui, ó. O famoso
Lampião. Lampião, existiu essa pessoa existiu, esse bandido, o nome dele era outro, não veio agora a história lembrar, mas, e também eu não lembro agora de cabeça, mas Lampião existiu, ele foi uma pessoa de carne e osso, certo? Ele casou com a Maria Bonita, que de bonita não tinha nada, certo? Ele teve uma vida, ele viveu, ele morreu, etc. Então, tudo que às vezes contam sobre ele, da biografia dele, a gente sabe. Só que tem algumas histórias que falam que ele fez, que ele deixou de fazer, que é nada mais nada menos que lenda. Coisas que o povo contava para até assustar as pessoas, né? Assustar as pessoas. Como, por exemplo, ó, não saia de casa à noite porque o Lampião, na época o Lampião fez isso, etc. Então tem várias histórias disso. Você pode ver, quem é do Nordeste vai conhecer muitas lendas sobre o personagem Lampião, tá certo? Bom, essas lendas, lenda é isso, uma narrativa mitológica, certo? Uma narrativa mitológica. E nós vamos falar de uma pequena lenda que não é muito uma narrativa mitológica, mas é um fato bem interessante, que é essa que está aí na sua frente, nas suas atividades dessa semana, que é a história do Curumim Medroso. O que era o Curumim Medroso? Quem era esse personagem? Bem, Curumim Medroso, ele é um pequeno índio, né? Curumim é um menino índio que tinha medo de tudo. Essa história, ela é baseada numa outra lenda. A professora Branca Alves de Lima, eu não vou contar aqui a história que está aqui, porque eu quero que vocês leiam. Mas a história que essa lenda é baseada é muito antiga. É uma lenda, basicamente, da época do centro da América, na América Central, especificamente ali no Vale do México. Existia uma tribo indígena, né? Porque todas essas tribos que estão aqui, eles são indígenas. Seja lá na América do Norte, seja na América do Sul, seja na América Central. E que tinha uma tribo em que as mães, elas protegiam tanto os seus filhos, porque os filhos meninos, elas protegiam tanto os filhos meninos que eles tinham assim uma super proteção das mães. Então, eles não saíam para caçar, eles ficavam em casa protegidos de tudo. Eles cresceram homens fortes, índios fortes, com bastante altivez, que punha medo só de olhar. Quando o invasor branco, na época, isso eu estou falando verdade que essa tribo existiu. Quando o invasor branco foi e invadiu o Vale do México, né? Para quem não sabe, é o trecho que fala da lenda do Hernán Cortés, que foi o conquistador do México. Quando lá o professor Girafales pergunta quem foi o conquistador do México foi Hernán Cortés. Hernán Cortés, quando ele invade o Vale do México, que ele dá sincerite com essa tribo, a tripulação do navio dele ficou com medo, de princípio, desses índios, todos vestidos para guerrear. Mas quando os índios viram os homens, que eram em menor quantidade, os invasores, eram menor quantidade, os invasores espanhóis, eram em menor quantidade e tinham menos armas do que os índios, certo? Do que esses índios dessa tribo. Eles ficaram com medo e fugiram, certo? E fugiram, exatamente. Eles eram em maior número, vamos supor assim, ó, eram 20 tripulantes no navio do Hernán Cortés. Para cada tripulante havia 100 índios. Imagina, vamos supor assim, seria 20%. Então, 20 índios para cada um tripulante. Então, em vez dos tripulantes do navio ficarem com medo, quem ficou com medo foram os índios. E saíram correndo de medo. Essa história é baseada nesta lenda do povo dos maias. É uma lenda do povo maia, contando dessa tribo. Não é uma tribo maia, mas é baseada nessa lenda. Então,
ele vai falar da história desse pequeno curumim que tem medo de tudo, certo? Tem medo de tudo. É uma história interessante, né? É uma história interessante, ela é baseada numa história, numa lenda que já existiu. Para quem assistiu aquela aula que eu postei, né, sobre a aula de redação que eu postei, que foi para os meus alunos do 5º ano do ano passado, de 2019, esse tipo de texto que tem como referência um outro texto é chamado de intertexto, ou seja, um texto que tem como referência outro, tá certo? Então, esse texto do Curumim Medroso, ele é um intertexto da lenda dessa tribo indígena do Vale do México, certo? Em seguida, vem aí as atividades do estudo do vocabulário do texto. Vocês já sabem como fazer. O entendimento de leitura, que é para vocês entenderem como funciona o texto, como foi escrito, certo? E, em seguida, vem o treino ortográfico, certo? O treino ortográfico aí, né, que é para você, né, reconhecer aí as palavras com 2 S, com G que tem som de J, essas coisas, certo? Que vocês aí lendo também vão conseguir fazer. E aí nós entramos nas atividades gramaticais. Então é elas que eu quero falar com vocês agora. Bom, a gente veio estudando aí já no 4º ano algumas características da língua portuguesa, os substantivos, os adjetivos, os numerais, os pronomes, certo? E os artigos. Nessa parte da língua portuguesa, da atividade gramatical que nós vamos estudar, nós vamos voltar um pouquinho na questão dos substantivos, certo? Então, antes de mais nada, o que são substantivos? Substantivos são palavras que dão nome a seres, pessoas, coisas e objetos, certo? Como estado, país, pessoa, tudo isso aí que dá nome, o que dá nome é substantivo. Por exemplo, apagador. Apagador é um substantivo, certo? Lampião. Lampião é um subjetivo. Léu é um substantivo. Então, tudo que dá nome a alguém ou alguma coisa é um substantivo. Não se esqueçam disso, tá? Os substantivos, eles têm 3 flexões. Gênero, que é o masculino e feminino. Número, que é o singular e plural. E o aumentativo e diminutivo, certo? Aumentativo e diminutivo, que é o grau. O grau aumentativo, o grau diminutivo e o grau normal, certo? Então, essas são as flexões de substantivo. Porém, os substantivos também ele pode indicar coleções, ou seja, ele pode indicar um conjunto de itens ou objetos. Vamos pegar aí, por exemplo, um substantivo que a gente usa muito nas escolas, certo? Um substantivo que a gente usa muito nas escolas. Vamos lá. Vamos usar a palavra lápis, o substantivo lápis. Substantivo lápis, certo? Substantivo lápis. Ou também o substantivo caneta, que vocês não usam, certo? Mas também a gente tem esse substantivo aí na escola também, que a gente... certo? Substantivo lápis e o substantivo caneta. São 2 substantivos, certo? Quando eu tenho vários lápis ou várias canetas juntas, né, eu tenho vários lápis juntos e várias canetas juntas, eu tenho um substantivo coletivo que representa esses 2 juntos, certo? Vários lápis e várias canetas. Como que é esse substantivo? Esse substantivo coletivo de lápis e caneta chama-se penário. Penário. Então, isso aqui, ó, aonde está as minhas canetas, tá vendo, ó? As minhas canetas, os meus lápis, isso daqui é um penário, Professor, não estojo? Estojo é uma caixa, ó, estojo é uma caixa feita de madeira ou de plástico, onde eu coloco vários itens de forma diferente. Por exemplo, se eu tenho lá no meu armário, aqui do meu quarto, eu tenho um estojo que tem linha,
tesoura, agulhas, dedal, todas essas coisas. Para quê? Que é meu estojo de costura. Então, ali eu tenho um estojo de costura, certo? Eu tenho lá no meu porão, eu tenho uma caixa de metal que tem lá martelo, alicate, formão, grinfo, chave inglesa, alicate de pressão, todos esses itens aí. Aí eu tenho um estojo de ferramentas. Então, o estojo, ele indica o conjunto de vários itens diferentes, certo? De vários itens diferentes. Já o penário é o conjunto de lápis e caneta. Eu posso ter um estojo com lápis e caneta? Pode, certo? Pode, desde que ele seja o quê? Uma caixa de madeira, de ferro ou de plástico, certo? Que você utilize para guardar, além da caneta e dos lápis, guardar borracha, apontador, tesoura, porque aí você já tem outros itens, não é só esses dois. Então, quando eu só tenho esses dois no lugar, eu tenho um penário, certo? O coletivo de caneta e lápis é penário. Então, entenderam o que é coletivo? É uma palavra que indica uma coleção de itens da mesma espécie, certo? Itens da mesma espécie. Então, eu tenho um substantivo coletivo para indicar isso. Vamos pegar um outro exemplo. Você está lá você desce para ir no recreio da escola, aí tem várias crianças brincando junto, certo? Ali, várias crianças brincando junto, aquela bagunça toda. Ali, quando eu tenho muitas crianças juntas, eu tenho uma coleção de crianças. Uma coleção de crianças é chamada de bando. Bando, tá certo? Professor, bando não é de bandido? Não. Bando é o coletivo de crianças, certo? Eu tô lá, tô andando na rua, aí eu vejo o meu vizinho com 6 cachorros andando na rua, certo? Ele está andando com uma coleção de cachorros. Uma coleção de cachorros é chamada de matilha, certo? Matilha, tá certo? Professor, não é cachorrada? Matilha. Cachorrada é uma ação ruim feita para alguém. Isso é a cachorrada, certo? Agora, quando eu tenho vários cachorros juntos, eu tenho uma matilha. Tá, a mãe de vocês foi na feira no sábado e comprou 36 bananas. Comprou bananas, certo? Comprou bananas. Ela comprou várias bananas. Ela comprou uma coleção de bananas. Ah, coletivo de bananas eu sei, professor, é cacho. Não! Coletivo de bananas é penca. Penca. Inclusive, tem até uma diquinha aí de prova de matemática. A penca, ou penca, certo? Penca. Penca é uma coleção de 36 bananas. Então, uma penca equivale a 36 bananas, tá? E penca é o coletivo de bananas. Aí a sua mãe também comprou várias cebolas. Então, sua mãe comprou uma coleção de cebolas. Ela comprou uma réstia. Réstia, o acento no réstia, porque é uma paroxítona, ou seja, acentuada na segunda sílaba contada da esquerda para a direita. Réstia. Ela comprou uma réstia de cebolas. Ela comprou uma réstia de cebolas. Aí seu pai resolveu ir às compras também. Seu pai foi lá no mercado e comprou, né? E comprou no mercado, não, perdão, na papelaria, comprou 23 mapas. Mapa do Brasil, mapa de São Paulo, vários mapas. Então, ele comprou uma coleção de mapas. Como é que se chama uma coleção de mapas? Uma coleção de mapas é chamada de atlas. Atlas. Certo? Atlas. Atlas. Então, ele comprou um atlas, uma coleção de mapas.
Substantivo coletivo, como eu disse para vocês, né, repetindo, é um substantivo que indica a coleção de seres da mesma espécie. Olhando aí na sua atividade, se vocês já estiverem impressa, se não tiverem, não tem problema, certo? Vocês irão ver aí, assim, ó, na página de número 4, tá assim, ó. Conheça algumas palavras que estão no singular, mas indicam coleção ou conjunto de pessoas, animais ou coisas, certo? Então, lembrando, coletivo ele indica, é o substantivo que indica a coleção ou conjunto, tá certo? Vamos dar outro exemplo aí para vocês saberem. Vocês estão lá andando tranquilamente na rua, lá, foram lá no centro de Ferraz, comer um hambúrguer no Burger King e tomar um refrigerante no McDonald's, certo? Chegaram lá, né? Chegaram lá e viram vários ônibus, um atrás do outro, indo para o mesmo lugar. Ou seja, vocês viram uma coleção de ônibus. Uma coleção de ônibus. Qual que é o coletivo de ônibus? De ônibus? O coletivo de ônibus é frota. Frota. Então, vários ônibus juntos, eu tenho uma frota, certo? Que é o mesmo coletivo de carros, certo? De carros. Aí seu pai falou, a gente tem que preparar o almoço de domingo. Aí a sua mãe falou, é mesmo. Vamos ali na peixaria comprar peixes. Aí seus pais foram lá na peixaria e compraram 40 sardinhas. 40 sardinhas, aquele peixe sardinha. Compraram 40 sardinhas, certo? Compraram 40 sardinhas. O pai de vocês compraram 40 peixes. Qual é o coletivo de peixes? Cardume. Cardume. Então, eles compraram um cardume de sardinhas. E assim sucessivamente. Vamos lá olhando. Aí aqui ele colocou, olha, que engraçado, né? Eu coloquei aqui, já falei de dois, ó. O coletivo de peixes é cardume, de flores é ramalhete, ou também buquê, também pode ser buquê, também aceito. De avião é esquadrilha, de cachorro, matilha, de bananas, penca, de livros, biblioteca, de navios, esquadra, e de carneiros, rebanho, certo? De elefante, também tem de elefantes, o coletivo de elefantes é uma manada, e o engraçado é que o coletivo de elefante é o mesmo coletivo de trator, certo? Eu não me pergunte por quê, não existe uma explicação lógica na língua portuguesa, e olha que eu já pesquisei bastante. O coletivo de trator e o coletivo de elefante é manada, manada. O coletivo de porcos é vara. Vara, professor? Sim, vara. Então, se você vê vários porquinhos juntos, né? Vários porquinhos juntos, eu tenho uma vara, certo? Se você vê, por exemplo, vários leões juntos, você tem uma alcaita. Alcaita, diferente de alcateia. O que é alcateia, professor? É o coletivo de lobos. Alcaita é o coletivo de leões, certo? Em seguida vem aí um quadrinho azul explicando, definido aí para você, ó. O que é substantivo coletivo? Substantivo coletivo é todo substantivo que indica conjunto ou coleção. Exemplo, mapas. O coletivo de mapas é Atlas, certo? O Atlas, o famoso Atlas. Bom, o coletivo, por exemplo, o coletivo de palavras. Quem sabe o coletivo de palavras? Deixa aqui escrito abaixo nos comentários. Põe o nome de vocês e escrevam abaixo. Vai, vou dar um minutinho, né? Ótimo. Coletivo de palavras. Quem sabe? Alguém quer responder? Levanta a mão aí, por favor, quem quiser responder. Vamos lá, vou dar tempo. Coletivo de palavras. Várias palavras juntas formam o quê? Qual que é o coletivo de palavras? A Malu gostaria de falar, então pode falar, Malu. Como? O coletivo de palavras é... Mais alto. O coletivo de palavras é frase. É o quê? Abre o microfone, Celita. O coletivo de palavras é frase. É frase?
Pela primeira vez, você errou, senhorita. Pela primeira vez, você errou. O coletivo de palavras, certo? O coletivo de palavras não é frase. Frase é uma reunião de palavras com um sentido único. O coletivo de palavras é um livrinho grosso que vocês conhecem muito bem, chamado de léxico ou então de dicionário. Então, o coletivo de palavras é um dicionário. É um dicionário. E vamos lá, então, agora um outro coletivo que vocês também conhecem muito, mas não sabem que é um coletivo, que aquilo que vocês estão falando é um coletivo. É um coletivo. Vamos lá. O coletivo de panelas. Alguém sabe? Tá, tô vendo aí gente indo correndo perguntar para a mãe. Mãe, como é que é o coletivo de panelas? Como é que é o coletivo de panelas? O coletivo de panelas é o panelaço. Panelaço. E ainda se escreve com C cedilha, tá? Panelaço. Então, coletivos são isso. São palavras que indicam, né, seres da mesma espécie. Certo? Um conjunto de seres da mesma espécie. É bem interessante a gente falar sobre isso, porque, assim, nós, às vezes, não entendemos, certo? Nós, às vezes não entendemos como que se utiliza, né, a prática dos coletivos no dia a dia. Certo? A prática dos coletivos no dia a dia. Como é que se utiliza os coletivos, professor, no dia a dia? Você utiliza, às vezes, ele de forma até que você não perceba, certo? Não perceba. Por exemplo, uma coisa que é comum, às vezes, as pessoas me perguntam, mas por que tem esse nome? Por que tem esse nome? Vamos lá. Você tem um substantivo que indica uma pequena comunicação entre uma pessoa e outra, que é o bilhete, certo? O bilhete é uma comunicação rápida entre uma pessoa e outra. E por que aquele cartão que tem as passagens de ônibus, certo? As passagens de ônibus, as passagens de ônibus para você ir de lugar a outro com ônibus, ele também tem o nome de bilhete, ele não está comunicando nada. Então, o coletivo de passagens, né, de passagens ou de tarifas, né? Vamos falar de passagem, tarifa é valor. O coletivo de passagens de ônibus, certo? É conhecido também por bilhete. Então, quando eu tenho várias passagens de ônibus unidas no mesmo lugar, eu tenho um bilhete, certo? Eu tenho um bilhete de ônibus. Não é passe de ônibus, é bilhete de ônibus, tá? É bilhete de ônibus, ok? Então, o coletivo de passagens de ônibus, né, é um bilhete. Tá, professor? E o coletivo, quando a gente vê também lá, falando foliões. Foliões é o coletivo de pessoas que frequentam festas. Então, tem várias pessoas que frequentam ou fazem festa toda hora. Essas pessoas que frequentam festas muitas vezes ou fazem muitas festas durante o ano, durante a semana, essas pessoas são chamadas de foliões. Foliões. Ah, professor, folião não é aquela pessoa lá do carnaval? Também por causa desse motivo, porque ela está fazendo festa todo dia. Mas, na verdade, o coletivo de festeiros, ou seja, de pessoas que fazem festa, é folião. Folião. Então, foliões são pessoas que fazem festa. E aí você tem vários coletivos. A língua portuguesa dá essa oportunidade porque, às vezes, as pessoas não conseguem entender o plural da palavra. Então, por isso que ela dá essa oportunidade também de você fazer com os substantivos. Professor, uma pergunta, essa foi uma pergunta que eu fiz para mim várias e várias vezes durante a minha vida escolar e eu só vim saber depois que eu era professor, certo? Estudando lá a língua portuguesa. Por isso que é importante você estudar mesmo quando você não está estudando, né? Quando você não está estudando na escola. Então, depois eu me formado na faculdade, é que eu vim descobrir isso. O que, professor? Assim, quando você vai escrever um substantivo no coletivo, esse substantivo ele está escrito no coletivo, ele está indicando uma coleção, certo? Só que ele não está no plural. Então, o substantivo coletivo ele é escrito no singular. É o significado, ou seja, o sentido daquela palavra que indica a coleção. Então, quando eu falo Atlas,
um atlas, na verdade, eu estou falando de vários mapas. Quando eu falo uma penca, eu estou falando de 36 bananas, ou uma coleção de bananas, certo? Ok? E quando, por exemplo, eu falo uma dúzia, eu estou falando de 12 itens de alguma coisa, certo? De 12 itens de alguma coisa. Então, dúzia também é um coletivo. Dúzia também é um coletivo, certo? Então, embora seja uma expressão matemática, mas também é um coletivo também. E é coletivo do quê, professor? Bom, é um coletivo geral. É um coletivo geral. Mas, né? Como assim um coletivo geral? Eu falo assim, olha, fulano tem uma dúzia de laranjas. Então, uma dúzia de laranjas equivale a uma coleção de laranjas. Equivale a uma coleção de laranjas. Logo, dúzia também é um coletivo. Certo? Um coletivo de laranja, nesse caso, porque veio o substantivo laranja antes. Então, prestando bem atenção, sempre o coletivo ele vai estar no singular. Só em pouquíssimos casos que ele vai passar para o plural, porque ele vai estar indicando o plural. Ele vai estar indicando também mais um plural. Por exemplo, fulano tinha duas pencas, duas pencas, certo? Eu não posso falar duas pencas. Aí estaria não estaria concordância, né? Se é duas, o numeral 2 tem que concordar com o substantivo penca, certo? 2 é mais de um é plural. Então, se eu tenho uma primeira palavra indicando plural, o substantivo ele é obrigado a ir para o plural. Ele é obrigado a ir para o plural. Lembrando que o substantivo ele sempre vai se flexionar de acordo com o plural ou com o singular. Então, se o numeral está indicando mais de um, ele passa para o plural, certo? Ele passa para o plural. É sempre assim. A regra não muda. Ah, professor, mas é que não sei o quê. Regras são regras. A língua portuguesa, nesse ponto, é claríssima. O substantivo ele vai concordar sempre com o numeral. Se o numeral está indicando mais que um, ele tem que estar no plural. O substantivo tem que estar no plural. Se ele só estiver indicando um, então ele continua no singular. Essa é a regra. Isso não muda. Desde quando eu estava lá na primeira série, a regra foi essa. Então, até hoje não mudou, certo? Então, sigam a regra aí. Aí vem um exercício falando assim, aí na lição de vocês. Copie e continue no caderno, substituindo a estrela. Veja o modelo. O coletivo de pássaro é passarada, certo? O coletivo de boi é... Aí você vai lembrar, qual que é o coletivo de boi? Como é que eu faço para descobrir um coletivo, professor? Aí eu tenho que olhar o coletivo de palavras. Qual que é o coletivo? Eu tenho que olhar o dicionário para saber qual que é o coletivo. Lá nos dicionários sempre tem falando qual que é o coletivo daquela palavra. O coletivo de árvore, isso é muito fácil. É só lembrar da Amazônia. A Amazônia é uma, certo? Ou também lembrar lá da onde os três porquinhos fizeram sua casa. Eles fizeram sua casa numa... Ou em algumas pessoas falam que é em um bosque. Também é o coletivo de árvores. O coletivo de abelha. O coletivo de abelha é um né? Aí vocês procuram aí. É um certo? Aí vem a atividade 5, que não tem nada a ver, entre aspas, com o que eu estava explicando, mas é bom vocês saberem. Desenhe um índio em seu caderno. Então, na sua lição, deu aí vários desenhinhos aí, ó. Deu um desenho de um índiozinho correndo. Na certa, ele deve ter olhado assim, ele deve ter olhado aí deve ter olhado para trás e visto a diretora vindo para chamar da bronca, né? A dona Érica vindo para dar bronca, ele saiu correndo. Tem aí esse desenho do índiozinho correndo, e tem o desenho aqui da capa da atividade, né? Que é o índiozinho com o arco e flecha na mão. É esse desenho aqui. Eu acho lindo. Eu tinha ele desenhado na capa do meu caderno de artes da 6ª série que eu fiz. Esse desenho aqui. É bonitinho ele, né? Esse aqui, ó. Então. Aí vocês podem ter como base esses desenhos aí para fazer, certo? Vocês vão desenhar ele aonde?
no caderno de arte de vocês, certo? Vai desenhar, pintar bem bonitinho, deixar bem pintado. Depois que vocês fizerem isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever 2 orações declarativas. O que são orações declarativas? É aquela oração que vocês costumam fazer, aquela oração que declara, ou seja, que informa um fato, que declara um fato. Que tipo de oração? Vocês vão fazer uma oração afirmativa, uma oração, 2 orações, duas orações, né? Aqui está 2 orações, uma afirmativa, uma negativa, uma interrogativa e uma exclamativa, certo? Na verdade, aqui ele colocou 2, mas é uma oração de cada, tá? É uma oração de cada. Acho que foi erro aí de digitação do livro. Então, vocês vão escrever 4 orações. 4 orações. Uma afirmativa, uma negativa, uma interrogativa e uma exclamativa. Tá bom? Professor, não sei o que é uma oração exclamativa. O senhor nunca explicou na vida, nunca vi. É só vocês olharem na lição 4, que a aula está postada na plataforma, que vocês vão ver o que é uma oração exclamativa. Lá está explicando o que é uma oração exclamativa, certo? Então é só vocês olharem lá de novo. Professor, não dá para o senhor falar agora? Eu não evito, eu tenho gastar tempo. Não, vai lá e assista a aula. A aula está gravada para isso, tá bom? Bem, e se vocês quiserem que eu faça uma aula especial e poste no canal com os tipos de orações, é só deixar escrito aqui embaixo nos comentários, tá? Deixa escrito, se tiver 10 comentários com a hashtag queremos a aula de orações, queremos aula de orações, essa hashtag, eu faço a aula para vocês, tá bom? Vamos lá, eu gravo essa aula para vocês. Bom, aí tem segundo 6, que pediram para você substituir a estrela pelas palavras certas, certo? Vocês vão ver aí quais são as palavras certas. E vem, né, depois descubra as palavras derivadas e forme famílias de palavras. Então, o que é uma palavra derivada? Bom, as palavras, elas não surgem, certo? As palavras na língua portuguesa, elas não surgem do nada. Elas têm uma origem e elas também têm um fim. Por exemplo, palavras como vós-me-se. É uma palavra que a gente não usa mais. Porém, ela existiu, ela deixou de existir. Não que ela deixou de existir, que sumiu, ninguém mais sabe o que é essa palavra. Vós-me-se é a palavra completa da derivação dela, que é você. Então, você é uma derivação da palavra vós-me-se. Assim como agora também tem aquela coisa assim, você lembra? Esse se que está se referindo aí é uma derivação da palavra você. E você é uma derivação da palavra vós-me-se. Veja quanto vão derivando uma palavra da outra, tá certo? A língua portuguesa faz isso. Essa formação de palavras é chamada de formação derivativa. Muitas palavras da língua portuguesa são substantivos ou palavras derivadas. Vamos pegar, por exemplo, aí. Você pega a palavra livro. A palavra livro, ela é a palavra base, certo? Aí você tem o livreiro. O livreiro é a pessoa que vende livros, certo? O livreiro vende livros na livraria. Então, eu tenho livreiro, livraria. Livraria é derivado de livro, assim como livreiro. Então, o livreiro vende livros na livraria, certo? Na livraria. Então, livraria e livreiro são derivados da mesma palavra, livros. O pedreiro mexe a pedra com o cimento para fazer concreto. Pedreiro é derivado da palavra pedra, certo? Da palavra pedra. Então, se você tem pedreiro, pedra. Pedra é a palavra base, pedreiro é a palavra que deriva. É assim, a água está enchendo o aquário. Aquário é a palavra que deriva da palavra água. Então, o que seria um substantivo ou uma palavra derivada? É aquela palavra que deriva da outra. Aí, no nosso exercício 7, está assim, ó. Descubra palavras derivadas e forme famílias
de palavras com elas, certo? Então, você tem folha. Qual seria a derivação da palavra folha, certo? Uma folha, né? Folha, folhagem, certo? Folhagem, por exemplo. Você tem aí, ó, folha, folhagem. Você pode achar até outras aí, aqui agora na minha cabeça não me vem, e mesmo se viesse, eu não podia dizer, que senão eu estaria dando a resposta para vocês. Outra palavra aí que tem aí bastante, chuva, você tem chuvisco, chuvoso, certo? E várias outras aí, derivações também. Então, é sempre assim, pessoal. A palavra derivada, ela tem uma palavra base, certo? No caso aí, vamos pegar a palavra coco, certo? Coco. Não é cocô não, tá? Coco, certo? Coco é a palavra base. Uma palavra derivada de coco, cocada. Cocada é uma palavra derivada de coco, certo? Vamos lá, outra palavra aí também, que é derivada também da palavra coco, coqueiro. Também derivado da palavra coqueiro, e assim sucessivamente. Então, você tem várias palavras derivadas, ok? Bom, continuando aí. Além dessas palavras derivadas, você também tem as palavras que são derivações, que aí a gente vai ver mais para frente, ok? E o item 5, que é o último item da língua portuguesa, certo? É o último item da língua portuguesa, que é a redação, certo? Ele vai fazer uma pergunta para vocês. A primeira atividade da redação é uma pergunta. Ele vai perguntar: alguma vez você teve medo? Alguma vez você teve medo? Aí ele está perguntando: alguma vez você teve medo? E aí ele vai falar: conte como foi. Certo? Ah, professor, eu nunca tive medo. Mentiroso ou mentirosa. Todo mundo já teve medo alguma vez. Medo, por exemplo, de tirar zero numa prova. Medo de cair da cama, certo? Medo de ficar trancado no banheiro. Medo de apanhar do pai ou da mãe. Então, cada um teve medo, algum tipo de medo. Então, conte qual foi o seu tipo de medo, certo? Qual foi o seu tipo de medo. E aí ele vai te dar algumas pistas para você, algumas dicas para você seguir, ó. Primeiro, você vai contar aonde que você estava quando você passou por esse medo. Depois você vai falar assim, o que você viu ou encontrou, né, ou soube para ter esse medo. O que aconteceu? Qual foi o motivo de você ter esse medo? E aí? O que deu? Você teve medo e o que aconteceu depois? Certo? O que aconteceu depois? Então, você vai contar dessa forma. Ele te deu uma escadinha de passos para você seguir. E é bom que você siga esses passos direitinho, tá bom? Lembrando que isso que eu estou falando para vocês, que eu estou olhando aqui na página do tablet, na tela do tablet, está postado lá na plataforma, é a lição 17. Eu postei hoje às 1h10 da tarde, tá bom? Às 1h10 da tarde, certo? O número 2 da redação é mais simples ainda. Tá assim, ó. Escreva uma historinha sobre o que representam as figuras. Então tá. Geralmente, quando eu dou essa atividade em sala de aula, eu faço da seguinte forma. Eu faço assim, ó. Eu dou para o aluno uma folha e peço para ele dividir essa folha em 4 partes. E em cada parte ele vai desenhar uma dessas cenas que está aí. Ele vai desenhar uma cena de cada vez. E aí ele vai escrever a história contando como se fosse história em quadrinhos. Só que dessa vez eu não vou pedir para vocês fazerem isso. O que eu quero que vocês façam? Que vocês, observando as figuras, a sequência de figuras, conte a história que está sendo narrada pelas figuras, tá bom? Então, vocês vão contar a história narrada pelas figuras, tá certo? É simples, é fácil, não vai dar muito trabalho, porque as figuras já estão contando a história aí para vocês, tá bom? Essa semana, eu não vou... A lição dessa semana, a partir de quarta-feira, eu não vou poder estar atendendo vocês no horário final, por exemplo, no horário final, entre as 4h30 e 5h30. Por quê? Eu marquei a minha fisioterapia essa semana na terça-feira, né? Na quarta-feira e na quinta-feira, das 4h30 às
7 da noite. Então, aliás, perdão, das 4h30, desculpe, das 5 até as 7 da noite. Então, por isso, eu não vou estar atendendo nem na terça, nem na quarta e nem na quinta, tá bom? E nem na quinta. Na sexta eu já atendo normal, correção. Então, eu não vou estar marcando correção nesses dias, tá? É por causa da fisioterapia. E na sexta-feira passada, certo? Foi o problema lá de eu não ter dado aula para vocês, foi que choveu muito e deu problema aqui na instalação aqui da internet e eu acabei, da rua, não foi em casa, foi de todo mundo. Aqui ficamos sem internet aí até o sábado de manhã, tá bom? Então, por isso, eu não transmiti a aula para vocês, tá certo? Bom, agora eu vou falar de um assunto também um pouquinho diferente, certo? É referente à atividade do livro, certo? Do livro, certo? Do nosso livro, esse aqui, ó. Meu Pé de Laranja Lima, tá vendo esse livro aqui? Certo? Do José Mauro de Vasconcelos, certo? Nós vamos fazer a primeira aula desse livro, nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, tá bom? Vamos fazer a primeira aula desse livro nessa sexta-feira. Professor, e a aula da semana passada? Como é que vai ficar? Bem, eu vou ter que passá-la para outra semana, não tem jeito, porque eu já programei essa aula para essa semana. Então, a gente vai estar trabalhando sobre esse assunto aí, sobre o nosso José Mauro Vasconcelos. Eu vou estar postando durante a semana, né, algumas coisas sobre ele na plataforma, certo? Para vocês terem na plataforma, para vocês verem, né? Para vocês verem saberem quem foi, sobre o que se trata o livro, etc. Para vocês terem uma noção aí do livro. E depois nós vamos estar fazendo o quê? Como fazem um clube de leitura. Eu sei que muitos de vocês não sabem como é que funciona um clube de leitura. Pensa que é só chegar lá, ler o livro e acabou. Não. O clube de leitura, ele tem uma certa regra para fazer. Então, nós vamos fazer desse livro 10 aulas. 10 aulas desse livro, certo? Sendo que a última aula é a prova do livro, tá bom? É a prova oral do livro, certo? Eu gostei muito da prova oral que nós tivemos no livro do Pequeno Príncipe e nós vamos fazer a prova oral deste livro aqui, tá bom? Desse livro aqui. Nesse momento, eu agradeço a presença de todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.